Fontes pontuais e o inverso do quadrado da distância. Essa relação é muito importante para a gente saber. Quando a gente tem uma fonte muito pequena comparada com a distância que a onda vai se propagar, essa fonte pode ser considerada pontual. E o interessante é que essa intensidade de energia, né, que está ali, essa potência que vai estar distribuída por essa área, essa intensidade de energia, como é distribuída pela área, vai ser uma área esférica. E essa intensidade de energia, como está distribuída, né, espalhada, como se fosse uma bolha de propagação, vai acabar tendo uma relação com o inverso do quadrado da distância. O que é isso? Uma área esférica, ela é calculada, se a gente fizer aqui utilizando as relações de geometria, então a gente vai ter aqui a potência da fonte. Isso aqui é a potência da fonte pontual. E uma área esférica, a gente vai acabar com potência da fonte dividido pela área de uma esfera. A área esférica, da superfície de uma esfera, é calculada como sendo 4π vezes o diâmetro, ou a distância, no caso o raio, ao quadrado. Né? Na verdade não é o diâmetro, é 4πr². Então, isso aqui, 4π vezes o raio da esfera ao quadrado, é a distância que a gente está da fonte, a distância até a fonte ao quadrado. Então aqui nós vamos ter uma relação de intensidade da onda, intensidade, com o inverso do quadrado da distância até a fonte. Intensidade é diretamente proporcional à potência, mas ao mesmo tempo é inversamente proporcional ao quadrado da distância que está da fonte. O que isso significa? Que aumentar a distância vai diminuir a intensidade do som. Ou da onda, né? A onda vai ficar mais fraca, menos intensa. Então essa relação do inverso com o quadrado da distância funciona para fontes pontuais. E de vez em quando isso pode aparecer em provas. Tá? Isso é mais raro. Mas é uma relação importante, o inverso do quadrado da distância. A gente vai ter várias relações na física que vão nos trazer essa relação do inverso do quadrado da distância. Aqui é a primeira que a gente está vendo no nosso curso, que é a da intensidade de fontes pontuais. A intensidade de fontes pontuais, conforme a gente se afasta da fonte, a intensidade reduz com o quadrado desse aumento da distância. Certo? Nível de intensidade sonora. O nível de intensidade sonora, ele serve para justamente criar uma escala mais fácil de se relacionar, ali de ser mostrada, de ser identificada, a uma intensidade sonora. Então essa escala é uma escala relativa de intensidades, onde se pega o limiar da audição humana, que necessita de uma intensidade mínima de 1 vezes 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado é potência por área, né? Então precisa chegar ali no nosso tímpano uma intensidade de som de 10 na menos 12. É uma intensidade muito, muito fraquinha de watt por metro quadrado e a gente já começa a detectar alguma coisa ali. E o limite da dor, quando a gente começa a escutar um som extremamente intenso, extremamente forte e começa a doer o ouvido, a gente vai ter uma relação de 1 watt por metro quadrado. Como a gente tem o limiar da audição 10 na menos 12 e o limiar da dor de 1, ou seja, a gente tem aqui mais de 10 ordens de grandeza de diferença, é mais usual se fazer uma escala logarítmica para ficar mais fácil de se comparar intensidades, porque a gente tem muitas ordens de grandeza da primeira para a última. Então, para a gente não ficar com uma escala gigantesca com diversas ordens de grandeza, a gente aplica o logaritmo para a escala, ou seja, cria uma escala logarítmica. A escala logarítmica que é utilizada para nível de intensidade sonora, coloca o nível de intensidade sonora igual a 0, com a unidade de medida indicada em decibel. Então a unidade de intensidade sonora é bel. E o decibel é bel dividido por 10. Então o 0 de intensidade sonora em decibel, na escala decibel, é justamente a aplicação desse logaritmo aqui. O limiar da dor, que é 1 watt por metro quadrado, a gente vai fazer o logaritmo, que é 10 vezes o logaritmo da intensidade sonora que está chegando ali, dividido pela intensidade do limiar da audição, que é onde começa a audição. E aqui a gente vai ter um valor de 120. Então 120 decibel é o limite do limiar da dor. A gente pode ter intensidades acima do 120. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem. Beleza? Segue a aula.
Mas para nós humanos, essa escala está geralmente entre 0 e 120, tá? Então essa é a equação do nível de intensidade sonora, medida em decibel. 10 vezes o logaritmo da intensidade que está chegando no local, dividido pela intensidade limiar da audição, que é aquele 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Então a gente vai fazer o logaritmo da intensidade pela intensidade relativa ali, da intensidade pegada como referência. Se a gente pegar esses valores, sussurrar, por exemplo, tem em torno de 20 decibel. E observe que aqui que eu estou utilizando, aqui parece que eu estou assassinando o plural, né? Mas a unidade de medida é o bel. Essa é a unidade de medida. O decibel já está usando aqui um dividido por 10, né? Deci é dividido por 10. Assim como cent é dividido por 100, milha é dividido por 1000, deci é dividido por 10. Decibel é a unidade usual utilizada aqui para nível de intensidade sonora. O plural de decibel, que é uma unidade de medida, o plural de decibel, ele não é obrigatório de ser usado. Isso a gente falou na aula 00, quando a gente falou de unidades de medida. E se quiser, só adicione um S. Ele não pode ser modificado aqui no final, conforme as normas cultas da língua portuguesa. Quem diz isso aqui é um Inmetro, aqui para o Brasil. E o Brasil, no Brasil que tem um Inmetro, então, que vai dizer isso, as normas do Inmetro dizem o seguinte: decibel, o plural de decibel é decibels, se quiser, porque a gente não precisa usar o plural de uma unidade de medida. Tranquilo falar 20 newton de força, porque o newton indica unidade de medida de força. Tá? Enfim, só que às vezes fica meio confuso no ouvido, né? Tem várias pessoas que falam decibéis, né? Corrigindo para o português, aportuguesando aqui a unidade de medida. Isso tecnicamente não está correto, mas é usual. Tá? A galera usa direto. Não tem problema, tá? Tecnicamente está errado, ou seja, num trabalho de conclusão, num trabalho acadêmico, vão corrigir isso, não vão deixar decibéis, vão trocar para decibel ou decibels. Mas, assim, em geral o pessoal fala, não tem problema. Sala silenciosa, 30 decibels. Fala normal, ou seja, essa intensidade que eu estou usando aqui, que a gente utiliza para conversar com pessoas, em torno de 60 a 70 decibels. Barulho de carros nas ruas, 80. Britadeira, 100 decibels. Por isso que, inclusive, os trabalhadores precisam usar proteção, né? Porque aqui o som já fica muito intenso. Trovão, 110. Show de rock, 120 decibels. Para a gente ter uma noção aí de intensidades. Para a gente finalizar, então, essa nossa aula, a gente vai resolver um exercíciozinho aqui da UEL de 2014, olha só. A poluição sonora em grandes cidades é um problema da saúde pública. A classificação do som como forte ou fraco está relacionada ao nível de intensidade sonora, medida em watt por metro quadrado. A menor intensidade audível ou limiar de audibilidade possui intensidade de 10 na menos 2 watt por metro quadrado, para a frequência de 1000 Hz. A relação entre as intensidades sonoras permite calcular o nível sonoro do ambiente em decibéis, usando o termo aportuguesado, não tem problema. Dado a fórmula 10 log de I sobre 0. A tabela a seguir mostra a relação do nível sonoro com o tempo máximo de exposição a ruídos. Nível sonoro, 80, 85, 90, e no máximo se pode ficar exposto em horas, 16 horas nesse nível, 8 horas nesse nível, no máximo 1 hora com uma britadeira aqui, né, de 100 decibel. Tá? Com base nessa tabela, no texto, e supondo que o ruído em uma avenida de trânsito congestionado tenha intensidade de 10 na menos 3 watts por metro quadrado, considere as afirmativas. Aí nós temos aqui uma por uma, né, para julgar. Temos 4 alternativas. Vamos lá. Então aqui está o nível sonoro com o tempo em horas, que no máximo a pessoa pode ficar naquele ambiente. O nível sonoro para um ruído dessa intensidade é de 90 decibel. Vamos ver, a gente vai ter que calcular. Então, o nível sonoro é 10 vezes o logaritmo de I sobre I0. Intensidade que está ali no local sobre o I0. E isso tudo foi fornecido. Isso então é 10 vezes logaritmo de 10 na menos 3 watt por metro quadrado pelo I0, que é 10 na menos 12. Isso aqui vai dar 10 vezes o logaritmo de 10 na menos 9. E o interessante do logaritmo da base 10 de 10 na menos 9 é que o logaritmo na base 10 de 10 na menos 9 é menos 9. Ou melhor, de 1 sobre 10 na menos 9. Isso aqui vai dar 10 na mais 9, é 9. Exatamente 9. Então isso aqui vai dar um nível de intensidade sonora, o NIS ou o NS, de 90 decibel. O nível sonoro para um ruído dessa intensidade de 90 decibel, sim, é a aplicação de fórmula e resolver o logaritmo. Beleza? Vamos ver a segunda.
O tempo máximo em horas de exposição desse ruído é de 4 horas. Isso aqui está certo. Olhando a tabela, ó, 90 decibel é 4 horas o tempo máximo de exposição. Correto, aí é só consultar na tabela. 3. Se a intensidade sonora considerada for igual ao limiar de audibilidade, então o nível sonoro é de 1 decibel. O limiar da audibilidade é 0 decibel, porque aqui vai ficar 10 na menos 12 por 10 na menos 12, e esse limiar vai dar 0. O logaritmo de 1 é 0, 0 vezes 10 é 0. Então essa aqui está errada. E a quarta afirmação é: sons de intensidade de 1 watt por metro quadrado correspondem ao nível sonoro de 100 dB. Não, 1 watt por metro quadrado é o limiar da dor. Isso vai dar logaritmo de 1 sobre 10 na menos 12, que é logaritmo de 10 na mais 12, que é 12, vezes 10, 120. 120 de nível de intensidade sonora. Isso aqui está errado. 4 está errada também. Então a gente ficou com a 1 correta, 2 correta, 3 falsa, 4 falsa. 1 e 2 está na alternativa A. A alternativa A é a alternativa correta.